Davi, o homem segundo o coração de Deus, cometeu um dos maiores erros da sua vida. Como o escolhido de Deus, o rei de Israel, ele traiu a confiança divina de uma maneira que muitos nunca poderiam imaginar. Sua história é um dos maiores paradoxos da Bíblia. Um homem que se levantou contra o gigante Golias, mas em um momento de fraqueza, caiu em um abismo de pecado e arrependimento. Como pode alguém tão fiel e cheio de coragem, em um instante, sucumbir ao pecado de uma forma tão terrível? E o que Deus faz com um coração quebrado e arrependido, mas ainda marcado pelo erro? A resposta a essas perguntas nos mostra o profundo mistério da graça e do perdão de Deus. Um perdão que não apaga a falha, mas transforma a história. Davi foi escolhido por Deus de uma maneira surpreendente. Enquanto o profeta Samuel visitava a casa de Jessé, um simples pastor de ovelhas, ninguém imaginava que aquele jovem sem experiência militar ou prestígio social seria o homem que Deus ungiria como rei de Israel. Em 1 Samuel 16, Deus falou claramente a Samuel: "Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, mas o Senhor olha para o coração." 1 Samuel 16, 7. Esse foi o momento que selou o destino de Davi. Ele não era o mais óbvio, nem o mais esperado, mas tinha o que Deus mais valoriza: um coração sincero, disposto a obedecer. Davi começou sua jornada como o homem mais improvável para se tornar rei. Mas, mais do que qualquer título, mais do que a coroa, o que o tornava único era o seu relacionamento com Deus. Ele não era perfeito, mas sua confiança inabalável no Senhor o fazia ser muitas vezes o que o povo de Israel mais precisava. Davi venceu Golias, enfrentou inimigos e, com coragem e fé, se tornou o símbolo da força de Deus na terra. Não havia dúvida de que Deus estava com ele, pois em cada batalha, cada vitória, cada ato de liderança, Davi era guiado por uma fé que não se abalava. Mas a verdadeira essência de Davi não estava em suas vitórias ou conquistas. O que o definia como o homem segundo o coração de Deus era sua capacidade de buscar a face de Deus em cada situação. Ele não se limitava a apenas ser um guerreiro ou rei. Ele era também um poeta, um músico e, acima de tudo, um homem de oração. Ele compôs salmos que expressavam sua dor, alegria, arrependimento e adoração, sempre apontando para um coração humilde diante de seu Criador. Não há dúvida de que ele sabia que sua força vinha de Deus e, mais do que tudo, ele confiava plenamente no Senhor. Mas, mesmo com todas essas virtudes, a jornada de Davi ainda estava longe de ser perfeita. A tentação, o orgulho e as falhas humanas não estavam longe de sua história. Ele já tinha provado que era um homem de fé, mas a grande prova viria mais tarde, quando o mesmo coração que buscava Deus acabaria se desviando. Ele ainda não sabia que a mesma mão de Deus que o levantou também o confrontaria em um momento de fraqueza, em um momento em que, ao invés de estar com seus soldados em guerra, ele estava sozinho, no conforto de seu palácio, permitindo que a tentação entrasse em sua vida de uma forma devastadora. O que aconteceria quando o homem segundo o coração de Deus tropeçasse? O que aconteceria com alguém tão ungido, tão confiável, quando a traição se instalasse? Essas perguntas vão revelar a verdadeira profundidade da misericórdia de Deus e da capacidade humana de errar, mas também de se levantar. Enquanto Davi estava no auge de sua liderança, algo inesperado começou a acontecer. O rei, que outrora havia demonstrado coragem e devoção a Deus, começou a ceder a uma perigosa complacência. Ele, que fora escolhido por Deus para governar o povo de Israel, agora se via no conforto do palácio, observando de longe as batalhas que antes o definiram. A época de guerras estava passando e Israel desfrutava de uma paz temporária. Mas, em um momento de solidão e distração, o rei Davi caiu em uma tentação que mudaria o curso de sua vida. Em 2 Samuel 11, nos é contado como, ao invés de estar na linha de frente com seus soldados, Davi permaneceu em Jerusalém. Naquela noite ele viu de seu terraço uma mulher chamada Batseba, esposa de Urias, um de seus mais fiéis soldados.
Ela estava tomando banho, e Davi, com o coração longe de Deus, foi atraído pela sua beleza. Nesse momento, a dúvida começou a tomar conta de sua mente, e mais do que isso, a falta de vigilância sobre seu próprio coração o fez cair no pecado. Davi mandou que trouxessem Batseba até ele, e ao ceder ao desejo, cometeu adultério. O pecado que começara com um olhar furtivo se transformou em uma traição que envolvia não apenas ele e Batseba, mas também o seu leal soldado Urias, que estava fora na guerra, lutando por Israel, enquanto seu rei estava em seu palácio, perdido em seus próprios desejos. O pecado de Davi não foi apenas o de um homem que falhou moralmente, mas de um rei que traía a confiança de seu próprio exército e de seu Deus. Porém, o pecado de Davi não parou aí. Quando Batseba lhe informou que estava grávida, Davi tentou encobrir sua transgressão. Ele mandou trazer Urias de volta da guerra, na esperança de que o soldado fosse para casa e se deitasse com sua esposa, fazendo com que o filho que ela carregava parecesse ser seu. Mas Urias, em sua lealdade e honra, recusou-se a descansar enquanto seus companheiros estavam em batalha. Ele permaneceu na porta do palácio, sem ir para sua casa, como um exemplo de fidelidade à causa. Desesperado, Davi foi ainda mais longe em sua tentativa de esconder o pecado. Ele mandou Urias de volta à frente de batalha e deu uma ordem direta ao comandante Joabe para colocar o soldado no lugar mais perigoso da luta, onde a morte certamente o alcançaria. E assim aconteceu. Urias foi morto em combate e Batseba, agora viúva, foi trazida para o palácio de Davi. O rei, ao invés de se arrepender, parecia tentar apagar as consequências de sua ação, tentando seguir sua vida como se nada tivesse ocorrido. Mas o silêncio de Deus não durou. No fundo, Davi sabia que o pecado tinha uma profundidade que não poderia ser escondida. Ele sabia que sua traição a Deus e aos seus súditos não passaria despercebida. Esse momento de desvio do caminho de Deus marcaria o início de uma série de eventos que trariam grande sofrimento para Davi e sua família. O homem segundo o coração de Deus, agora distante de sua vontade, caminhava por um caminho que o levaria a enfrentar consequências difíceis e dolorosas. O orgulho e a autossuficiência haviam cegado Davi, mas o que ele ainda não sabia era que a mão de Deus estava prestes a tocá-lo de maneira poderosa. O silêncio de Deus foi quebrado por meio de um homem ousado. Natã, o profeta de Israel, foi enviado por Deus para confrontar Davi sobre o pecado que ele tentava esconder. Natã não tinha medo de falar a verdade, mesmo quando ela fosse difícil de ouvir, e sabia que seu dever era transmitir a palavra de Deus sem temor de represálias. Ele chegou ao rei e o fez de maneira que exigiu atenção, contando-lhe uma parábola. Natã contou a Davi a história de um homem rico que, possuindo muitas ovelhas, tomou a única ovelha de um homem pobre, que a tratava como se fosse parte de sua família. O homem rico, tendo tudo o que precisava, usou seu poder para roubar o pouco que o pobre possuía. A parábola era uma alegoria clara para o que Davi havia feito com Urias, tirando-lhe a esposa e, em última instância, sua vida. Davi, ao ouvir essa história, ficou indignado. Ele respondeu com veemência, jurando que o homem que cometera tal ato deveria ser punido severamente. Mas o olhar de Natã foi firme e direto. Ele olhou nos olhos de Davi e disse: Tu és esse homem. 2 Samuel 12:7. O rei, que havia se levantado em indignação, foi agora confrontado com a dura realidade de seu próprio pecado. Não havia mais como escapar. Natã trouxe à tona a verdade que Davi não queria enfrentar, mas que ele precisava ouvir para entender a gravidade de sua transgressão. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel e te livrei da mão de Saul. Dei-te a casa de Israel e de Judá, e se isso fosse pouco, teria acrescentado ainda muito mais. 2 Samuel 12:7-8. Deus havia dado a Davi tudo o que ele tinha, e ainda assim, ele escolheu trair a confiança divina. O pecado de Davi não era apenas moral, ele atingia a aliança que Deus havia feito com ele. Ele não apenas se desviou da justiça, mas também desprezou a graça e a fidelidade de Deus, a quem deveria servir com todo o seu ser.
O confronto de Natã não foi apenas uma repreensão, mas um chamado ao arrependimento. Através da coragem do profeta, Deus não só revelava a culpa de Davi, mas também lhe dava a oportunidade de se arrepender, de se voltar para ele e ser restaurado. Neste momento, Davi, sem palavras, reconheceu a gravidade de seu pecado. A culpa que ele tentara esconder veio à tona, e o rei se viu diante de seu próprio fracasso. O homem, segundo o coração de Deus, agora enfrentando sua traição, sabia que sua queda tinha implicações muito além de um simples erro. Mas o que fez de Davi um homem segundo o coração de Deus não foi sua perfeição, mas sua disposição em ouvir a voz de Deus, mesmo quando ela vinha com correção. Davi não resistiu ao confronto. Ao contrário, ele se humilhou diante de Deus, reconhecendo seu pecado e clamando por perdão. O rei, agora quebrantado, sabia que não poderia seguir em frente sem primeiro enfrentar a realidade do seu erro. Davi, diante do confronto de Natã, não se escondeu. Em vez de justificar seu pecado ou tentar minimizar a gravidade de sua traição, ele simplesmente se entregou à verdade. O rei de Israel, o homem que outrora havia desafiado gigantes e conquistado terras, agora se via diante de um adversário muito mais poderoso, a sua própria consciência e o peso do pecado. Ele não tinha mais palavras para se defender. Ele não tinha mais como fugir. O rei, com o coração esmagado, disse a Natã: "Pequei contra o Senhor", segundo Samuel 12:13. Este simples reconhecimento foi o início de algo profundo e transformador. O pecado de Davi não era uma simples falha moral, mas uma ruptura da aliança com o próprio Deus. Ele sabia que, mais do que qualquer consequência terrena, o maior dano de sua traição era a separação que causava entre ele e o Senhor. Mas, ao mesmo tempo, em seu arrependimento genuíno, Davi sabia que ainda havia uma chance de restaurar o que havia sido quebrado. O homem segundo o coração de Deus, agora completamente quebrantado, clamava por misericórdia. O Salmo 51, que Davi escreveu após o confronto com Natã, expressa com clareza a profundidade de seu arrependimento. Ele começa com um pedido fervoroso: "Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias." Salmo 51:1. Davi não apelou para suas próprias ações ou méritos. Ele sabia que só a misericórdia de Deus poderia restaurá-lo. Ele sabia que não era digno de perdão, mas confiava que a graça de Deus poderia cobrir sua falha. Davi não apenas pediu perdão, mas também pediu por uma transformação interna. "Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto." Salmo 51:10. Ele sabia que não poderia continuar a ser o homem que era antes. O pecado havia marcado seu coração e sua vida de tal forma que ele precisava de uma nova criação, uma renovação espiritual. O arrependimento de Davi não era apenas um pedido de perdão, mas uma entrega total a Deus, um desejo profundo de mudar, de voltar a ser o homem conforme o coração de Deus. A verdadeira medida do arrependimento de Davi estava em sua sinceridade diante de Deus. Ele não procurou desculpas, nem tentou transferir a culpa. Ele reconheceu que sua falha não afetava apenas a si mesmo, mas também seu reino, seu povo e sua relação com Deus. Ele sabia que a restauração vinha com um preço e que as consequências de seu pecado não poderiam ser apagadas. O próprio filho gerado de seu adultério morreria, e Davi enfrentaria consequências que abalariam sua casa. No entanto, a dor de Davi era mais do que o arrependimento pelas consequências. Era a tristeza profunda de ter ferido o coração de Deus. Davi não pediu uma vida sem consequências, mas ele clamou pela misericórdia de Deus e Deus ouviu. A resposta de Deus ao arrependimento de Davi não foi um perdão que apagasse tudo, mas uma oportunidade de cura e restauração. Deus, em sua infinita graça, não rejeitou o coração arrependido de Davi, e o rei foi restaurado, ainda que marcado pela dor de suas escolhas. Esse momento foi, de fato, um divisor de águas para Davi. Ele não seria mais o homem de antes, mas, a partir daí, ele seria conhecido por seu profundo arrependimento
e por seu desejo sincero de buscar o perdão de Deus. O verdadeiro arrependimento de Davi não apenas o restaurou, mas o preparou para uma nova jornada. A partir daquele momento, ele viveria com um coração mais sensível, mais dependente de Deus, ciente de que sua posição diante de Deus não estava garantida apenas por sua força ou habilidade, mas pela graça e misericórdia de um Deus que, apesar de tudo, o amava. Após o arrependimento de Davi, a graça de Deus começou a operar de maneira profunda. O rei sabia que sua queda não seria apagada com palavras ou com um simples pedido de perdão. Havia consequências, claro, e elas se manifestaram de forma dolorosa. A morte de seu filho com Batseba, a divisão de sua casa e a traição que o seguira por toda a vida. No entanto, em meio a essa dor, havia algo mais profundo, algo que só a misericórdia de Deus poderia oferecer. O que Davi não sabia, mas Deus já tinha planejado, é que, embora o pecado de Davi tivesse consequências terríveis, Deus ainda o usaria poderosamente. O arrependimento sincero de Davi abriu caminho para a reconciliação com Deus, e o Senhor não o rejeitou. O perdão não apagou os erros, mas trouxe uma restauração do relacionamento entre o rei e o Criador. Deus, em sua infinita graça, continuou a cumprir a promessa de que a linhagem de Davi permaneceria firme. Da tua casa, da tua linhagem, estabelecerei o teu reino, 2 Samuel 7,16, disse o Senhor. Davi não foi descartado, mas restaurado e usado de maneira poderosa, com uma promessa de que seu descendente, o Messias, viria de sua linhagem. O arrependimento de Davi foi um ponto de virada, mas a verdadeira redenção não veio apenas com o perdão. Veio com a confiança renovada de que, apesar de nossos pecados, Deus ainda nos vê como instrumentos de sua vontade. Davi poderia ter se afastado, poderia ter se perdido na culpa e no desespero, mas ele escolheu ouvir a voz de Deus, ouvir a chamada à restauração. Essa experiência íntima de perdão foi uma oportunidade para Davi recomeçar, mas também para ele se lembrar de que, em toda sua fragilidade, o Deus que o escolheu ainda caminharia ao seu lado. Agora, olhando para o futuro, o coração de Davi sabia que sua jornada com Deus estava longe de ser perfeita, mas ele também sabia que a graça de Deus era maior do que sua falha. Ele sabia que Deus ainda tinha um plano para sua vida e para sua descendência. E como o rei que chorou e clamou, ele também era o rei que sabia que o Senhor sempre ouviria o clamor de um coração quebrantado. Essa é a história de Davi, mas também a nossa história. Quantas vezes nos afastamos? Quantas vezes caímos nas armadilhas do pecado e da autossuficiência? E quantas vezes, em nossos momentos de fraqueza, tentamos esconder de Deus aquilo que Ele já conhece? No silêncio de nossas vidas, Deus ainda envia vozes, como a de Natã, que nos confrontam com a verdade. Não é um silêncio punitivo, mas um silêncio amoroso, uma oportunidade de nos voltarmos para Ele em arrependimento e sinceridade. As vozes de Deus ainda falam, não apenas para corrigir, mas para restaurar. Davi, depois de tudo, compreendeu que sua jornada com Deus era uma jornada de constante dependência. Ele não poderia fazer nada por si mesmo, mas Deus, em sua misericórdia, ainda o usaria. E assim como Davi, cada um de nós é chamado a considerar o silêncio de Deus em nossas vidas. A pergunta é: estamos dispostos a ouvir? A reconhecer em meio à nossa luta que Deus ainda fala, ainda chama e ainda oferece graça, mesmo quando achamos que a nossa falha é irreparável? Deus, em seu amor imensurável, não desiste de nós. Ele ainda nos oferece a oportunidade de restaurar aquilo que foi perdido, de recomeçar e de ser transformado. O que Ele pede é que o coração seja sincero, quebrantado e disposto a ouvir a sua voz, mesmo quando ela nos chama a enfrentar as consequências de nossas escolhas. E com isso, Ele nos convida a experimentar a verdadeira redenção, como fez com Davi, que após sua traição se tornou mais uma vez um homem segundo o coração de Deus. Assim como Davi, cada um de nós é chamado a ouvir a voz de Deus e buscar a restauração. E se você tem sido tocado por essa história,
Inscreva-se no nosso canal para acompanhar mais jornadas de fé, perdão e transformação. Não perca o próximo capítulo dessa caminhada com Deus. Junte-se a nós.